Vamos lá, pessoal. Essa página aqui em especial é uma página que vocês deveriam fazer uma pesquisa. Então, vocês tinham que escolher a fonte pesquisada. Documentos escritos, fotografia ou objeto. Eu, professora Paula, fiz uma pesquisa na minha casa, porque eu lembrei de um objeto que talvez vocês não conheçam, mas que os pais de vocês provavelmente conheçam. E eu escolhi esse objeto, tá? Então, eu vou responder a essas perguntas, tá? Então, vamos lá. O objeto é o seguinte, vou mostrar para vocês. Esse objeto é um toca-discos. Ele tocava um disco que é preto, de vinil. Tinha os coloridos também, tá? E ele se chamava sonata, tá certo? Ou vitrola, tá? Ele era portátil, então a pessoa podia levar para qualquer lugar. Esse objeto, ele era feito de plástico, mas ele tinha um motor dentro. E na ponta desse objeto preto aqui que vocês estão vendo, tinha uma agulha. E essa agulha, ela fazia com que a música tocasse, tá? Na minha casa tinha um desse, quando eu era pequenininha, eu me lembro muito bem, tá? Ele também era assim, ó. Porque essa tampa aqui de trás fechava ele, sem o disco dentro, tá? Esse é um disco, ó. Sem o disco dentro. E ela também era a caixa de som. Era por onde saía o som. Certo? Esse objeto era um objeto, assim, bem comum naquela época. Os discos, que hoje vocês nem precisam de CD mais, quem dirá precisar de um bolachão desse aí, que também era conhecido como bolachão, né? Ou vinil. Então, ele era um objeto que era feito de plástico. Dentro dele tinha engrenagens para tocar isso aí, para tocar o disco. E eu vou responder as demais perguntas agora. Qual é o objeto? Uma vitrola ou sonata. Qual é a utilidade dele? Ele era feito para tocar música. Quem o utilizava? Todos nós lá de casa. Este objeto foi feito com que tipo de material? Era plástico. Este objeto ainda é utilizado? Pois é, gente, eles estão voltando, tá? Possui algum objeto semelhante ou com a mesma função? Sim, a gente tem hoje a gente tem o Spotify, que faz isso, o iTunes, que faz isso, que toca música, né? Como foi feito? Ele era produzido pela empresa Philips. Tinha outras marcas também, tá? Sempre Toshiba, mas o que tinha lá em casa era Philips. Há alguma identificação do fabricante? Sim, tinha. Na frente dele tinha a marca. Então, assim, eu fiz essa entrevista com a minha tia Zilda, tá? Ela falou que a gente ouvia muito. Inclusive, tinha aquele disco que eu mostrei pra vocês, ó. Disco, ele tocava 5 faixas. Ou seja, 5 músicas. 5 de um lado, 5 do outro. Mas pra vocês terem uma ideia, tinha uns menorzinhos que tocavam 2 faixas. Eles se chamavam EP. Era uma música de um lado, outra música do outro. Mas, por exemplo, vocês conhecem a banda Legião Urbana, não conhece? Então, a Legião Urbana, ela tem umas músicas... O Renato Russo compunha umas músicas grandes, que às vezes, de um dos lados do vinil só cabia 2 faixas, porque as músicas eram muito extensas. Então, era muito legal, assim, de ouvir. E eu lembro, lá em casa, lembro muito bem, que o vinil que mais tocava, quando meu irmão ganhou um do Raul Seixas, nossa, ele ouvia o dia inteiro, a gente chegava até a enjoar. Então, essa foi a minha pesquisa, tá? Para que vocês tenham uma ideia. A pesquisa das páginas 151 e 152. E a 153, se vocês quiserem fazer uma troca de experiência com mais alguém, seria muito legal. Bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa aulinha de hoje pelas correções das páginas 158 e 159, tá? Vamos lá. Não podemos ver ou pegar o tempo, mas podemos medi-lo. Quais formas você conhece de medir o tempo?
convencionais, calendário. Não convencionais, o relógio de sol, o relógio de areia, são alguns, o relógio de água, né? São alguns exemplos de forma de medir o tempo não convencional. Depois vem assim, observe a imagem a seguir. Nela estão registrados o tempo de alguns calendários, tendo como base o calendário cristão. Calcule em que ano está cada um desses povos nos dias atuais. Bom, é uma coisa muito difícil de ser calculada. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa na internet, o que também é válido. O calendário cristão, nós estamos no ano de 2020, tá? Por quê? Porque marca o nascimento de Jesus Cristo, né? Até os dias de hoje, então 2020. Já o calendário judaico, a gente se encontra em 5.780, tá? Vou explicar o porquê. Então tá aí, ó, 5.780, porque pelo calendário judaico, de acordo com ele, o ano novo é celebrado no fim de setembro, durante o mês de Tishrei. Há, na verdade, 4 calendários diferentes no judaísmo, incluindo um dedicado às árvores. O de Tishrei se refere ao aniversário da criação do universo. Tá, gente? E tem ainda o calendário muçulmano, tá? De acordo com o calendário muçulmano, nós estamos no ano 1442. Então, esse calendário, ele é 11 dias mais curto do que o calendário solar. Os feriados acabam por circular todas as estações. Então, os feriados deles têm muito a ver, estão muito ligados às estações. E eles seguem, tá? O calendário gregoriano, olha que interessante. Tá certo? Então, calendário cristão, 2020. Calendário judaico, 5.780. E o calendário do muçulmano, 1442. Este exercício era uma coisa mais complicadinha da gente entender, tá? Então, o que eu fiz? Eu pensei muito sobre uma família indígena que vive dentro da floresta, certo? Então, o que eu fiz? A minha família, alimentação, a base da alimentação da minha família é arroz, feijão, uma carne, legumes, salada, frutas, né? Aquilo que a gente costuma ter na casa de todo brasileiro. Moradia, a gente mora na cidade, numa casa de alvenaria. Vestuário, calça jeans, camiseta, saia, tênis, sandália. Trabalho, meu marido é policial militar ambiental e eu sou professora, Maria Paula, estudante. A nossa família é uma família formada por 3 pessoas. Aí eu fiquei imaginando um pouquinho daquela família indígena que eu citei na aula, que são aquelas tribos indígenas que ainda não tiveram contato com com a gente, né? E que vivem da mesma maneira daqueles índios de quando estavam aqui em 1500. Ah, mas eles se encontram no mesmo tempo histórico que a gente? Sim, eles se encontram no mesmo tempo histórico que a gente. Então vamos lá. Uma família indígena. Alimentação, tudo aquilo que ela retira da floresta ou retira da natureza. Raízes, plantas, pequenos animais, etc. Moradia. Ocas. Vestuário. Eles ainda se vestem daquela mesma maneira, tá, gente? Daquela mesmíssima maneira daquele tempo. Trabalho. Aquilo, as mulheres cuidam da casa, dos filhos, da alimentação, e os homens caçam e plantam. E a família deles é uma família como qualquer outra, né? Filhos, eles vivem dentro de uma aldeia, então praticamente todo mundo deve ter uma certa relação de parentesco, né? Bem por aí, tá certo? Foi
o que eu imaginei para nós. Existem outras formas outras pessoas que vivem num tempo histórico, no mesmo tempo histórico que a gente vive de maneira diferente? Sim, por exemplo, os Mormons, eles vivem de maneira diferente. Tem um grupo que vive. Então, não é porque nós estamos em pleno 2020, temos aparelhos eletroeletrônicos, a vida é totalmente diferente, mas existem pessoas que fizeram opção de viver de maneira diferente de nós. 4. Por que diferentes grupos sociais que vivem o mesmo tempo histórico acabam sendo muito diferentes no seu jeito de ser, fazer, pensar as coisas do mundo? Porque eles se relacionam com a natureza ou com o mundo em que eles vivem de formas diferentes. Eles resolveram viver de maneiras diferentes, por opção. E isso é muito importante, gente. É uma opção deles, viverem de maneira diferente. Certo, pessoal?